O que é mais assustador? A maldição de uma bruxa ou a bênção de um inquisidor? E como foi que a Igreja, que durante séculos puniu as pessoas não por praticarem bruxaria, mas por acreditarem nela, de repente transformou essa crença em um dogma central, acendendo um incêndio que consumiria a Europa por 300 anos? A resposta não está nos céus nem nos infernos, mas nos cantos mais sombrios da alma humana, onde o medo e a ambição dançam uma valsa macabra. Nos primeiros séculos do cristianismo, a bruxa era uma figura do folclore, uma relíquia de um passado pagão, mais digna de pena do que de fogo. O famoso Cânone Episcopal, um texto da lei canônica do início do século X, declarava que qualquer pessoa que acreditasse em voos noturnos, metamorfoses e pactos com demônios era, ela mesma, uma infiel, uma herege ludibriada por fantasias. A verdadeira heresia não era voar numa vassoura, mas acreditar que alguém pudesse fazê-lo. Por muito tempo, a curandeira da aldeia, a parteira, a viúva solitária, que conhecia os segredos das ervas, coexistiu com o padre da paróquia em um equilíbrio tenso, mas estável. Ela cuidava dos corpos, ele cuidava das almas. A magia popular era um pecado, sim, mas um pecado menor. Uma superstição a ser corrigida com penitência, não com uma estaca. Mas então, o mundo começou a esfriar. O período quente medieval, com suas colheitas abundantes, deu lugar à pequena idade do gelo. Os verões tornaram-se curtos e chuvosos, os invernos longos e cruéis. A fome se tornou uma visitante constante, seguida de perto por sua irmã, a peste. Quando os céus se recusam a dar chuva e as crianças morrem de fome, as orações começam a soar vazias. A fé precisa de um inimigo visível, um culpado a quem apontar o dedo. O mal não podia ser apenas uma abstração, uma ausência de bem. Tinha que ter um rosto, uma voz, um endereço. Os teólogos, trancados em suas bibliotecas, começaram a revisitar velhos textos. Os demônios, antes figuras alegóricas ou tentadores individuais, foram promovidos. Eles se tornaram um exército organizado, uma força de combate com uma hierarquia, uma estratégia e agentes secretos infiltrados na humanidade. A bruxa deixou de ser uma pobre coitada, iludida pelo diabo. Ela se tornou sua soldada, sua espiã, sua amante. Ela já não era apenas alguém que usava ervas para amaldiçoar o gado do vizinho por vingança. Ela era parte de uma vasta conspiração internacional para derrubar a cristandade, envenenar poços, roubar a virilidade dos homens, devorar crianças não batizadas e dançar nua, sob a lua, em rituais blasfemos. O medo, para ser suportado, precisava de um rosto, e o rosto escolhido foi o de uma mulher envelhecida, murmurando junto ao fogo. A mudança não foi instantânea, foi uma lenta e metódica construção teológica, uma obra de engenharia do medo. Pensadores como Tomás de Aquino, com sua monumental Suma Teológica, haviam dado aos demônios uma realidade quase física, um lugar legítimo na ordem do universo. Agora, teólogos posteriores, menos sutis, usaram essa base para construir uma fortaleza de paranoia. A questão já não era se as bruxas existiam, mas como combatê-las. A dúvida se tornou cumplicidade. Questionar a existência de um exército satânico era o mesmo que desertar do exército de Deus. As primeiras perseguições esporádicas não eram coordenadas. Um bispo aqui, um senhor feudal ali, queimava uma suposta bruxa para acalmar a população após uma tempestade de granizo particularmente violenta. Mas eram eventos locais, contidos. Faltava uma ideologia unificadora, uma justificativa universal que transformasse o medo local em pânico continental. A transformação da imagem da bruxa foi o triunfo da narrativa sobre a realidade. Antes, a magia era vista como uma tentativa humana de manipular forças ocultas.
Agora, era definida como um pacto direto com o inimigo. Isso mudava tudo. Uma curandeira, usando um amuleto para proteger uma vaca, não era mais apenas uma supersticiosa, era uma traidora da humanidade que havia renunciado ao seu batismo e se entregado a Satanás em troca de poderes insignificantes. O acordo era sempre desvantajoso. O diabo prometia riqueza, mas entregava pobreza. Prometia amor, mas trazia a solidão. Prometia poder, mas a única coisa que a bruxa realmente ganhava era um bilhete de ida para a fogueira. Essa nova teologia demonológica oferecia uma explicação terrivelmente conveniente para todos os males do mundo. A praga não era causada por falta de saneamento, mas por pós mágicos espalhados por agentes de Satanás. A impotência masculina não era um problema fisiológico, mas o resultado de um feitiço que fazia o órgão sexual desaparecer. A morte de uma criança no berço não era uma tragédia natural, mas um sacrifício a demônios. A igreja, anticética, começou a ver nessa nova doutrina uma ferramenta poderosa. Em uma era de crescente agitação social, heresias como a dos cátaros e dos valdenses e a fragmentação do poder papal, a caça às bruxas oferecia uma oportunidade única de reafirmar a autoridade. Ao declarar guerra a um inimigo invisível, a onipresente, a igreja se posicionava como a única defensora da humanidade. Os inquisidores, antes focados em desvios teológicos sutis, ganharam um novo propósito, muito mais visceral e popular. Eles não eram mais apenas guardiões da doutrina, eram os soldados da linha de frente em uma guerra cósmica. E toda guerra precisa de um manual de campo, um guia que explique a natureza do inimigo, suas táticas e, o mais importante, como identificá-lo e destruí-lo sem piedade e sem erro. O que vocês fariam se acreditassem que um inimigo invisível vive ao lado, compartilhando o pão e o sal, mas planejando sua danação eterna? O silêncio se torna suspeito, a gentileza, um disfarce, a solidão, uma prova de conspiração. A paranoia se torna uma virtude, a delação, um dever cívico e religioso. O palco estava montado, o clima estava mudando, a fome batia à porta, a fé estava abalada e a teologia fornecia as armas intelectuais. A Europa estava sentada sobre um barril de pólvora de ansiedade coletiva. Faltava apenas a faísca. Sussurros que antes eram ignorados como fofocas de aldeia, agora eram ouvidos como testemunhos em tribunais. Sonhos febris eram interpretados como viagens ao sabá. Uma marca de nascença se transformava na marca do diabo. O mundo se dividiu em preto e branco, sem tons de cinza. De um lado, os servos de Deus, do outro, as noivas de Satanás, e no meio, um abismo de fogo. A lógica que sustentava essa construção era circular e inquebrável. A prova da existência das bruxas era a confissão das bruxas, e a confissão era obtida por meio de tortura. E a tortura era justificada porque, sendo agentes do diabo, as bruxas possuíam uma força sobrenatural para resistir à dor e só confessariam sob coação extrema. O sistema se autovalidava. Cada grito na câmara de tortura era uma confirmação de que o diabo estava presente e cada corpo queimado na praça pública era uma prova da vitória da fé. A tragédia estava no fato de que ninguém precisava ser culpado para que o sistema funcionasse. A máquina não se alimentava de culpa, mas de corpos. Ela não buscava a verdade, buscava a confirmação. A pergunta em um interrogatório de bruxaria nunca era "você fez isso?", era sempre "diga-nos como você fez isso e quem mais estava com você". A inocência era um obstáculo processual a ser removido. A negação persistente, sob tortura, não era vista como prova de inocência, mas como o cúmulo da malícia diabólica. A bruxa era tão devotada ao seu mestre demoníaco
que preferia ter seus membros deslocados a traí-lo. O medo é o pai da crueldade, e uma sociedade com medo é capaz de qualquer coisa. A Europa do final da Idade Média estava aterrorizada, acreditava-se à beira do apocalipse, e em tempos apocalípticos, medidas desesperadas não são apenas permitidas, são exigidas. A caça às bruxas não foi um acidente da história. Foi a conclusão lógica de uma longa e deliberada campanha para transformar a ansiedade em ódio e o ódio em lei. Uma lei que precisava desesperadamente de um texto definitivo, um manual de instruções para o extermínio. O diabo não está nos detalhes, ele está no sistema, e o sistema que estava prestes a ser criado seria a obra-prima da burocracia do mal. Um sistema que transformaria vizinhos em informantes, juízes em carrascos e o medo em uma indústria lucrativa. A questão que pairava no ar da Europa do século XV não era mais se havia uma guerra contra Satanás, mas como vencê-la. E para vencer uma guerra, são necessárias regras de engajamento, um código de conduta para a aniquilação. A fogueira já estava crepitando em alguns vales isolados, mas, para que o incêndio se tornasse uma conflagração continental, para que o terror se tornasse universal, não era suficiente ter a lei. Era preciso ter uma arma na forma de um livro, um manual que ensinasse a qualquer juiz, a qualquer padre, a qualquer príncipe, como identificar, processar e queimar uma bruxa com a máxima eficiência e com a consciência tranquila. A bênção de um inquisidor estava prestes a se tornar muito mais assustadora do que qualquer maldição. O mundo precisava de um guia para o apocalipse, um best-seller que ensinasse a matar em nome de Deus, e dois homens consumidos por uma ambição doentia e um fanatismo gélido estavam mais do que dispostos a escrevê-lo. Eles dariam à Europa o seu manual da morte, e o fariam com a arrogância de quem acredita estar salvando o mundo enquanto o incendeia. A tinta estava prestes a ser misturada com sangue, e o som da prensa de tipos móveis se tornaria o som da marcha fúnebre para dezenas de milhares de inocentes. O terror precisava de um nome, e esse nome seria impresso em latim, encadernado em couro e distribuído para todos os cantos da cristandade. O martelo estava prestes a cair. Qual medo define mais a nossa época? O medo do desconhecido ou o medo do nosso vizinho? Deixe sua resposta nos comentários e escolha uma palavra-chave: medo. Se você acredita que o maior perigo vem de forças que não entendemos, ou fúria, se acha que a maior ameaça é a maldade humana. Aquele manual mortal, o mais terrível best-seller da história, nasceu não da fé, mas da humilhação. Seu principal arquiteto foi um homem chamado Heinrich Kramer, um inquisidor dominicano alemão, cujo nome, em sua forma latinizada, era Institores. Kramer não era um teólogo brilhante. Ele era um burocrata do sagrado, um homem movido por uma ambição voraz e uma necessidade patológica de estar certo. Em 1484, ele foi enviado à diocese de Innsbruck para caçar bruxas, mas sua campanha foi um desastre espetacular. Kramer era tão excessivo, tão obcecado com detalhes sexuais lascivos nos interrogatórios e tão desdenhoso dos procedimentos legais locais que o bispo de Innsbruck o expulsou da cidade, declarando que o diabo, e não as pobres mulheres que ele acusava, era o verdadeiro autor de toda a confusão. Humilhado, ridicularizado, com sua autoridade em frangalhos, Kramer jurou vingança, não contra o bispo, mas contra a própria dúvida. Se o mundo se recusava a ver a verdade sobre a conspiração das bruxas, ele forçaria o mundo a enxergar. Ele escreveria um livro que calaria todos os céticos, que armaria todos os juízes e que transformaria sua obsessão pessoal em lei universal. Para dar credibilidade ao seu projeto,
ele se associou a Jacob Sprenger, um respeitado teólogo e reitor da Universidade de Colônia. A contribuição de Sprenger para o livro foi provavelmente mínima, mas seu nome na capa emprestava um peso acadêmico e uma aura de respeitabilidade que Kramer sozinho jamais teria. Juntos, eles forjaram a arma definitiva da caça às bruxas, o Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. Publicado pela primeira vez em 1487, o livro foi uma obra-prima de manipulação psicológica e pseudociência jurídica. Sua genialidade aterrorizante residia em sua estrutura lógica e abrangente. Ele era dividido em 3 partes, cada uma projetada para demolir um pilar da dúvida. A primeira parte provava com uma lógica teológica tortuosa que a feitiçaria não apenas existia, mas era a mais grave de todas as heresias. A segunda parte descrevia em detalhes gráficos e pornográficos os atos das bruxas, seus pactos com o diabo, seus voos noturnos para o sabá, sua capacidade de causar impotência, tempestades e doenças. Era um catálogo de horrores que misturava folclore popular com demonologia erudita, criando uma mitologia da bruxa que era ao mesmo tempo fantástica e terrivelmente concreta. A terceira parte era a mais letal. Era um manual prático e detalhado sobre como conduzir um processo de bruxaria, da denúncia à execução. Ela ensinava como interrogar as suspeitas, como usar a tortura de forma eficaz, como interpretar cada palavra e cada silêncio. Se a acusada chorava, era um truque do diabo para gerar simpatia. Se ela não chorava, era a prova definitiva de sua culpa, pois acreditava-se que as bruxas eram incapazes de derramar lágrimas. Se ela confessava rapidamente, era porque sua consciência pesava. Se ela resistia à tortura, era porque o diabo lhe dava força sobrenatural. O Martelo das Bruxas criou um sistema jurídico fechado, uma armadilha perfeita da qual não havia escapatória. A própria defesa se tornava uma prova de culpa. Um advogado que defendesse uma bruxa com muito vigor poderia ser acusado de cumplicidade. Uma testemunha que falasse em favor da acusada corria o risco de ser a próxima a sentar no banco dos réus. A tinta de Kramer e Sprenger provou ser mais letal que qualquer veneno, pois matava não o corpo, mas a própria ideia de inocência. Para coroar sua obra, Kramer recorreu a um ato de falsificação genial. No início do livro, ele inseriu o texto da bula papal Summis Desiderantis Affectibus, emitida pelo Papa Inocêncio VIII em 1484. A bula, na verdade, era um documento bastante rotineiro, que apenas dava a Kramer e Sprenger autoridade para investigar a bruxaria na Alemanha. Mas sua colocação estratégica no martelo criava a impressão de que o livro inteiro tinha a aprovação e o selo oficial do Papa. Era uma mentira descarada, mas funcionou. Muitos juízes e príncipes, ao verem a bula papal na primeira página, assumiram que o Malleus Maleficarum era a doutrina oficial da Igreja. A Faculdade de Teologia de Colônia, na verdade, condenou o livro, declarando que seus ensinamentos eram antiéticos e ilegais. Mas Kramer simplesmente forjou um documento de aprovação da faculdade e o incluiu nas edições posteriores. Em uma era sem verificação de fatos, a palavra impressa tinha um poder quase sagrado. E o martelo foi impresso muitas e muitas vezes. A invenção da prensa, de tipos móveis por Gutenberg, algumas décadas antes, tornou-se o maior aliado de Kramer. Sua vingança pessoal se tornou viral. O livro se espalhou pela Europa como uma praga, encontrando um público ávido por respostas em um mundo cada vez mais incerto. O martelo não criou a caça às bruxas, mas a sistematizou, a legitimou e a tornou exponencialmente mais mortal. Ele deu aos caçadores de bruxas uma linguagem comum,
um conjunto de regras e, o mais importante, uma justificativa teológica para a crueldade. Ele transformou a superstição em ciência, o boato em evidência e a tortura em um meio legítimo de obter a verdade. O livro é um espelho da mente de seu autor, obsessivo, misógino e implacável. A maior parte do martelo se concentra nas mulheres consideradas mais suscetíveis às tentações do diabo por serem, segundo Kramer, mais carnais, mais impressionáveis e intelectualmente inferiores. O livro é um monumento ao ódio misógino, disfarçado de teologia. Ele detalha como as bruxas, especialmente as parteiras, matavam bebês, como causavam impotência nos homens e como sua luxúria insaciável as levava aos braços de demônios íncubos. O que vocês responderiam sob tortura, sabendo que qualquer resposta leva à fogueira? A confissão se torna não um ato de verdade, mas um ato de desespero, uma tentativa de acabar com a dor insuportável, mesmo que o preço seja uma morte horrível. O sucesso do Malleus Maleficarum foi avassalador. Por quase 200 anos, ele foi o segundo livro mais vendido no mundo ocidental, atrás apenas da Bíblia. Tornou-se o manual de referência para juízes católicos e protestantes. A Reforma Protestante, longe de acabar com a caça às bruxas, intensificou-a. Martinho Lutero e João Calvino eram crentes fervorosos na realidade da feitiçaria e incentivaram a perseguição às bruxas com o mesmo zelo que os inquisidores católicos. O martelo forneceu a estrutura para essa perseguição ecumênica. O diabo não vinha ao sabá por conta própria. Ele era trazido para lá, nos depoimentos daqueles que não conseguiam mais suportar a dor. As histórias fantásticas de voos, pactos e orgias demoníacas não nasceram da imaginação das acusadas, mas foram implantadas em suas mentes pelos interrogadores que seguiam o roteiro fornecido por Kramer. O livro era um manual sobre como fabricar a realidade, como forçar o mundo a se conformar com a sua visão paranoica. A obra de Kramer e Sprenger foi a perfeita tempestade de oportunismo, tecnologia e medo. Ela deu a uma era ansiosa um inimigo claro e um método claro para destruí-lo. Transformou a complexidade do sofrimento humano, fome, doença, morte, em uma simples história de bem contra o mal. E nesse processo, abriu as portas para um período de derramamento de sangue legalizado que não tinha precedentes. O martelo não era apenas um livro, era uma licença para matar. Uma permissão carimbada com a falsa autoridade de Deus e da ciência para transformar os piores instintos humanos, inveja, ódio, ganância, em atos de piedade. A vingança de Heinrich Kramer foi completa. O inquisidor humilhado se tornou o arquiteto de uma loucura continental. O livro que ele escreveu para justificar sua própria crueldade se tornou o Evangelho do Terror. A teoria estava pronta, polida e impressa. Agora era a hora de colocá-la em prática, em larga escala. As primeiras experiências de campo para essa nova ciência da aniquilação não aconteceriam nas grandes cidades ou nas cortes reais, mas em comunidades isoladas, em vales montanhosos onde a superstição era antiga e a autoridade da lei frágil. A Europa estava prestes a descobrir o quão eficiente a teoria do martelo podia ser na prática. O som do martelo do juiz ecoaria o som do martelo do carrasco. Os vales alpinos, com seus picos imponentes, e comunidades isoladas sempre foram um lugar de mistério e medo. As montanhas eram o lar de espíritos antigos, de lendas que o cristianismo nunca conseguiu apagar completamente. Era o terreno perfeito para a primeira grande aplicação da nova e aterrorizante ciência da bruxaria. Antes mesmo do Malleus Maleficarum ser publicado, o cantão suíço de Valais,
Um labirinto de vales profundos e aldeias remotas tornou-se o palco do primeiro processo em massa sistemático e documentado contra bruxas na Europa, começando por volta do ano de 1428. Este foi o ensaio geral para a tragédia que se seguiria. A caça em Valais não começou com acusações de leite azedo ou gado doente. Começou com algo muito mais espetacular e aterrorizante: a acusação de que certas pessoas podiam se transformar em lobos, matar gado de forma sobrenatural e, o mais chocante de tudo, voar. A ideia de voo, que mais tarde se tornaria inseparável da imagem da bruxa em sua vassoura, apareceu aqui em sua forma mais crua. As crônicas da época, como as de Johannes Nieder em seu Formicários, descrevem como os acusados confessaram sob tortura que se reuniam em sinagogas secretas, renunciavam a Cristo e recebiam de seus mestres demoníacos o poder de voar para causar estragos. O mecanismo do pânico, uma vez acionado, revelou-se terrivelmente eficaz. A primeira prisão levava a uma confissão forçada. A confissão forçada incluía a denúncia de cúmplices. Os supostos cúmplices eram então presos e torturados, forçados a confessar e a nomear mais pessoas. Em poucos meses, uma avalanche de acusações varreu os vales de Valais. Ninguém estava a salvo. Homens e mulheres ricos e pobres foram arrastados perante os tribunais inquisitoriais. O processo de Valais estabeleceu o modelo para a caça que viria. Ele transformou a acusação de feitiçaria de um crime individual em um crime de conspiração. A bruxa não agia mais sozinha. Ela era parte de uma seita, uma organização secreta com reuniões, rituais e uma agenda para destruir a sociedade cristã. A caça se transformou em uma operação militar, uma campanha de contra-insurgência contra um inimigo interno. Os inquisidores e os juízes seculares agiam como uma força de ocupação, descendo sobre uma aldeia, estabelecendo um tribunal e não partindo até que a infecção fosse purgada com fogo. As execuções eram espetáculos públicos, projetados para aterrorizar e instruir. A comunidade era forçada a assistir, enquanto seus vizinhos, amigos e parentes eram amarrados à estaca e queimados vivos. O objetivo não era apenas punir os culpados, mas erradicar a própria possibilidade de dissidência. Ver a agonia de alguém que você conheceu durante toda a sua vida era um aviso poderoso para não questionar a autoridade do tribunal. O horror gélido das crônicas judiciais daquela época nos dá um vislumbre da paranoia que tomou conta daquelas comunidades isoladas. As atas dos interrogatórios são um testemunho surreal da colisão entre a brutalidade do processo e a fantasia das acusações. Homens e mulheres confessavam ter matado crianças com magia, participado de banquetes canibais e voado pelos céus em cadeiras untadas com um unguento feito de gordura de bebês não batizados. Essas histórias, extraídas sob dor insuportável, tornavam-se a verdade oficial, a prova irrefutável da conspiração demoníaca. Nas montanhas de Valais, o silêncio não era de paz, mas o silêncio de uma comunidade onde cada vizinho poderia ser o próximo delator. A lógica da caça era a lógica de um incêndio florestal. Cada árvore em chamas lançava faíscas que incendiavam as árvores ao redor. Cada confissão gerava novas acusações, espalhando o fogo de vale em vale. As comunidades foram destruídas por dentro. Laços de família, amizade e vizinhança que haviam durado séculos se dissolveram em um pântano de medo e suspeita. Um simples olhar torto, uma palavra áspera dita anos antes, uma disputa por terras, tudo podia ser reinterpretado como a marca da feitiçaria. O tribunal não precisava de provas materiais. O testemunho de um inimigo jurado era suficiente. As fantasias de uma criança
eram consideradas evidências irrefutáveis. O sistema era projetado para gerar condenações. De acordo com as leis da época, os custos do julgamento e da execução, incluindo o salário do carrasco, o preço da madeira para a fogueira e até mesmo o banquete para os juízes, eram pagos com os bens confiscados do condenado. A justiça não era apenas cega, era lucrativa. Havia um incentivo financeiro direto para encontrar o maior número possível de bruxas. O pesadelo alpino foi o protótipo, o teste de campo. Ele provou que, com a combinação certa de autoridade legal, pressão popular e tortura sistemática, era possível fazer qualquer pessoa confessar qualquer coisa. Ele mostrou como a ideia de uma conspiração de bruxas podia ser usada para destruir comunidades inteiras. As lições aprendidas nos vales de Valais seriam mais tarde codificadas no Malleus Maleficarum e aplicadas com uma eficiência ainda maior em toda a Europa. A imagem da bruxa voando contra a lua, que hoje nos parece uma fantasia inofensiva de Halloween, nasceu no terror e na dor desses primeiros julgamentos. Era a imagem do inimigo absoluto, o ser humano que havia transcendido as fronteiras da natureza para se aliar às forças da escuridão. Era uma imagem poderosa, o suficiente para justificar qualquer atrocidade. Quando a onda de perseguições em Valais finalmente diminuiu, depois de vários anos de derramamento de sangue, o dano já estava feito. Centenas de pessoas foram executadas. A confiança social, a base de qualquer comunidade, foi pulverizada. O precedente havia sido estabelecido. A máquina da morte havia sido construída e testada. Agora estava pronta para ser exportada. O terror que nasceu nas montanhas estava prestes a descer para as planícies, para as cidades e vilas superpovoadas da Alemanha, França e além. A fogueira, antes uma punição reservada para os hereges mais obstinados, estava prestes a se tornar uma ferramenta comum de administração social. A caça às bruxas estava apenas começando. O que se seguiu não foi apenas uma série de julgamentos, mas uma verdadeira epidemia de medo. Uma doença da mente que se espalhava mais rápido que qualquer praga, transformando o mundo em um lugar onde o vizinho podia ser um monstro e a única maneira de provar a própria inocência era acusando outra pessoa. A teologia abstrata dos demônios e pactos estava prestes a se tornar uma realidade sangrenta e cotidiana na vida de milhões de pessoas. O inferno, como se descobriu, não era um lugar subterrâneo de fogo e enxofre. Era a aldeia ao lado, era a casa do outro lado da rua, era a cadeira vazia na mesa de jantar. A epidemia do medo não se espalhou a partir dos grandes centros de poder das capitais ou das cortes reais. Ela cresceu de baixo para cima, no solo fértil das pequenas comunidades, onde todos se conheciam, onde as animosidades eram antigas e a inveja, uma erva daninha que crescia em todos os jardins. Imagine uma aldeia típica no final do século XV ou no século XVI. A vida é precária. Uma única tempestade de granizo pode destruir a colheita do ano inteiro. Uma doença desconhecida pode levar o rebanho de vacas, a única fonte de sustento de uma família. A morte é uma presença constante, especialmente para as crianças. A medicina é impotente, a fé é a única consolação. Mas quando as desgraças se acumulam, a fé exige uma explicação. E a explicação mais simples não é o acaso, nem a vontade inescrutável de Deus. É a malícia. Alguém fez isso. Alguém, movido por ódio ou inveja, usou poderes ocultos para trazer a ruína. A busca por um culpado começa. E o dedo quase sempre aponta para o mesmo tipo de pessoa. A viúva que vive sozinha na periferia da aldeia, que fala com seus gatos e conhece remédios de ervas. A parteira, que lida com os mistérios do nascimento e da morte
e que, inevitavelmente, às vezes perde uma mãe ou um bebê, a mulher que é muito bonita, despertando a luxúria dos homens e a inveja das mulheres. A mulher que é muito feia, cuja aparência parece ser um reflexo de sua alma deformada. A mulher que é muito mucra, que fala o que pensa e não se submete à autoridade dos homens. A mulher que é simplesmente impopular, a pária da comunidade. A primeira denúncia é feita muitas vezes em segredo, ao pároco local ou ao magistrado. A acusada é presa. E aqui, a lógica implacável da caça toma o controle. A prisão em si já é uma mancha. A comunidade começa a reinterpretar toda a vida da acusada à luz da nova suspeita. A colheita que ela elogiou e que depois morreu? Feitiçaria. O bebê que ela segurou e que depois adoeceu? Mal olhado. A manteiga que não coalhou depois de uma discussão com ela? Obra do diabo. A acusada é levada para interrogatório. Ela nega, é claro, mas a negação é inútil. Ela é despida e seu corpo é examinado em busca da marca do diabo, uma área insensível onde a agulha do inquisidor pode penetrar sem causar dor ou sangramento. Qualquer verruga, cicatriz ou mancha de nascença pode ser interpretada como essa marca. Depois vem a tortura. E sob a dor excruciante do potro, dos parafusos nos polegares ou da bota espanhola, a resistência se quebra. A vítima, desesperada para acabar com o sofrimento, começa a concordar com tudo o que os interrogadores sugerem. Sim, ela renunciou a Deus. Sim, ela fez um pacto com Satanás. Sim, ela voou para o Sabá e dançou com demônios. Mas isso não é suficiente. A confissão mais importante que os juízes querem ouvir é uma lista de nomes. Quem mais estava no Sabá? Quem mais faz parte da seita? A vítima, em sua agonia, nomeia seus vizinhos. Talvez ela nomeie a pessoa que a acusou, em uma tentativa desesperada de vingança. Talvez ela nomeie pessoas de quem não gosta. Ou talvez, em sua confusão e dor, ela simplesmente diga os primeiros nomes que lhe vêm à mente. A fogueira não queimava apenas corpos, incinerava a confiança, o amor e a própria estrutura da comunidade. Esses nomes selam o destino de dezenas de outras pessoas. O pânico agora se instala de verdade. Se a velha Elspeth era uma bruxa, então talvez seu amigo, seu primo, a pessoa a quem você vendeu leite ontem, também seja um servo de Satanás. Ninguém está seguro. A sociedade se desintegra em uma guerra de todos contra todos. As crianças se tornam as testemunhas mais valorizadas. Suas histórias, muitas vezes, uma mistura de contos de fadas, medos noturnos e sugestões dos adultos, são tratadas como a mais pura verdade. Em muitos julgamentos, foram os testemunhos de crianças aterrorizadas ou manipuladas que enviaram seus próprios pais para a fogueira. Conseguiriam ficar em silêncio, enquanto a multidão leva seu vizinho para a execução com base em uma falsa denúncia? A questão é terrível, pois o silêncio também podia ser interpretado como cumplicidade. A única maneira de se proteger era se juntar aos acusadores, mostrar-se um cristão zeloso, denunciar alguém antes de ser denunciado. A caça às bruxas também revelou um lado sombrio da natureza humana, a ganância legalizada. Em muitos territórios, especialmente na Alemanha, a propriedade dos condenados era confiscada e dividida entre a igreja e as autoridades seculares. Isso criou uma indústria da morte. Juízes, carrascos, notários e informantes enriqueceram com o sofrimento alheio. Há registros de caçadores de bruxas profissionais que viajavam de cidade em cidade, oferecendo seus serviços para limpar a comunidade de bruxas, cobrando uma taxa por cada cabeça. Em lugares como Quedlinburgo, a caça atingiu proporções tão absurdas que, em um único dia, 133 pessoas foram queimadas. A loucura se alimentava de si mesma. Famílias inteiras se exterminaram mutuamente
através de denúncias. Em Würzburg, há o caso de uma mãe que denunciou a filha, que por sua vez denunciou a mãe, e ambas foram queimadas juntas. O absurdo da situação era tamanho que, em alguns lugares, as pessoas eram acusadas de serem lobisomens, de transformarem repolhos em bebês para serem comidos no sabá, ou de roubarem os pênis dos homens e os guardarem em ninhos de pássaros, onde eles se mexiam como se estivessem vivos. Este não era um mundo de demônios e monstros. Era um mundo de pessoas comuns, levadas à monstruosidade pelo medo. O vizinho não se tornava um monstro da noite para o dia. Ele era transformado em um monstro pela linguagem, pela lei e pela aprovação da comunidade. Uma vez que a etiqueta de bruxa era aplicada, a pessoa deixava de ser humana. Ela se tornava um receptáculo do mal absoluto, e qualquer crueldade infligida a ela não era apenas permitida, mas necessária. Era um ato de purificação, de limpeza social. O inferno que essas comunidades criaram para si mesmas era muito mais real e muito mais terrível do que qualquer inferno descrito pelos teólogos. Era um inferno feito de olhares desconfiados, sussurros venenosos e o cheiro adocicado e nauseante de carne queimada vindo da praça do mercado. A teologia abstrata se tornou uma matança cotidiana, e essa matança era conduzida com todo o rigor e a pompa de um procedimento legal. O horror não estava apenas na violência, mas na sua meticulosa burocratização. A loucura vestiu a toga de juiz e sentou-se para presidir um espetáculo cuidadosamente encenado, o teatro da dor. Se a sua vida dependesse disso, você preferiria confiar na justiça dos homens ou tentar a sorte com a misericórdia do diabo? Deixe sua resposta nos comentários e escolha uma palavra-chave: silêncio, se você se calaria para sobreviver, ou traição, se você acusaria outra pessoa para salvar a si mesmo. O processo de uma bruxa não era um ato de fúria descontrolada. Era um ritual frio, metódico e terrivelmente bem organizado. Era um espetáculo público, uma peça de teatro com um roteiro fixo, onde cada ator, o juiz, o promotor, o carrasco e a vítima, tinha um papel a desempenhar. O final, no entanto, já estava escrito antes mesmo de a cortina se abrir. O caminho da acusada, desde o momento de sua prisão até a fogueira, era uma descida calculada ao inferno, pavimentada com a lógica perversa de uma lei, projetada não para encontrar a verdade, mas para produzir uma confissão. Tudo começava com a prisão, muitas vezes no meio da noite, para maximizar o terror e a confusão. A suspeita era levada para uma cela úmida e escura, onde a privação de sono, a fome e o isolamento começavam a quebrar sua resistência antes mesmo do primeiro interrogatório oficial. O objetivo era desorientá-la, desumanizá-la, transformá-la de uma pessoa em um objeto de investigação. O horror frio e processual era a arma mais eficaz. O primeiro passo no processo legal era a busca pela marca do diabo. A acusada era completamente despida, muitas vezes na frente de um painel de homens, e seu cabelo, em todo o corpo, era raspado. Acreditava-se que o diabo poderia se esconder em um único fio de cabelo. Então, o picador profissional entrava em cena. Armado com longas agulhas, ele sistematicamente perfurava cada centímetro da pele da vítima, procurando por uma área insensível que não sangrasse. Dada mal a falta de higiene e o trauma, encontrar tal ponto não era difícil. Uma agulha que atingisse tecido cicatricial ou um calo poderia não causar dor imediata ou sangramento visível. Isso era considerado prova irrefutável de um pacto com o demônio. Em seguida, vinham os ordalhos ou juízos de Deus, que eram, na verdade, loterias cruéis com a morte. O mais famoso era a prova da água. A acusada era amarrada, polegar direito ao dedão do pé esquerdo, e jogada em um rio ou lago.
Como a água do batismo era sagrada, acreditava-se que ela rejeitaria o corpo impuro de uma bruxa. Se a mulher flutuasse, era culpada. Se afundasse, era inocente. O problema, claro, era que, no momento em que sua inocência era provada, ela geralmente já estava morta por afogamento. Mas o coração do processo era o interrogatório sob tortura. É crucial entender a psicologia da tortura na caça às bruxas. Seu objetivo não era extrair informações desconhecidas. Os juízes já sabiam que a acusada era uma bruxa. O objetivo era obter uma confissão pública que validasse a decisão que eles já haviam tomado. A tortura era um instrumento para conformar a realidade à sua crença. Os métodos eram variados e cientificamente projetados para infligir a máxima dor, evitando a morte prematura. Havia o potro, que deslocava as articulações dos ombros e dos quadris. Havia os esmaga-polegares. Havia a pera da angústia, inserida na boca, no ânus ou na vagina e expandida por um parafuso. Havia a vigília forçada, onde a vítima era obrigada a ficar acordada por dias a fio, até que as alucinações a levassem a confessar qualquer coisa. O absurdo kafkiano da máquina judiciária era que as regras da tortura eram meticulosamente codificadas. Havia limites para o número de vezes que se podia aplicar a tortura oficialmente. Mas os juízes contornavam isso facilmente, declarando que as sessões subsequentes não eram uma nova tortura, mas apenas uma continuação da anterior. O carrasco era uma figura central nesse teatro. Ele não era apenas um bruto. Ele era um artesão qualificado, um funcionário do Estado e um psicólogo prático. Ele conhecia a anatomia humana, sabia exatamente quanta dor um corpo podia suportar antes de entrar em colapso. Durante as sessões, ele frequentemente conversava com a vítima, alternando entre ameaças e falsas promessas de misericórdia, tentando encontrar a rachadura em sua determinação. Ele era o diretor de cena, no drama da dor. A confissão, quando finalmente chegava, tinha que seguir um roteiro específico. A vítima tinha que admitir o pacto com o diabo, descrever sua primeira relação sexual com ele, muitas vezes descrita como dolorosa e com sêmen gelado. Detalhar os sabás a que compareceu, listar os atos de feitiçaria que cometeu e, o mais crucial de tudo, nomear seus cúmplices. A confissão não era o fim do calvário. A lei exigia que a confissão fosse ratificada fora da câmara de tortura, livremente e sem coação. A vítima, com o corpo quebrado e a mente em frangalhos, era levada perante o tribunal e instruída a confirmar sua história sob a ameaça implícita de ser levada de volta à câmara de tortura se retratasse. O ato final do drama era a execução. A fogueira era a punição preferida para a bruxaria, porque, teoricamente, ela destruía o corpo completamente, impedindo que a bruxa voltasse dos mortos. Além disso, era um espetáculo poderoso, um sermão de fogo. No dia da execução, a cidade parava. A condenada era levada em uma carroça pelas ruas, muitas vezes forçada a usar um chapéu de papel pintado com demônios. Um padre a acompanhava, exortando-a a se arrepender. Na praça do mercado, diante da multidão, sua confissão era lida em voz alta. Ela tinha que confirmar publicamente sua culpa uma última vez. Este era o clímax do teatro, a reafirmação da ordem social, a demonstração do poder da Igreja e do Estado. Então, ela era amarrada à estaca. Em algumas regiões mais misericordiosas, um pequeno saco de pólvora era amarrado ao seu pescoço para acelerar a morte. Em outras, ela era estrangulada pelo carrasco antes de o fogo ser aceso. Mas em muitos casos, ela era queimada viva. O cheiro, diziam as testemunhas, era insuportável, e a multidão assistia, fascinada e aterrorizada,
convencida de que a justiça havia sido feita. Cada execução era um aviso e uma confirmação, reforçando a crença na realidade das bruxas e justificando a próxima caça. O sistema era terrivelmente perfeito em sua circularidade, e em nenhum lugar essa máquina de morte funcionou com mais eficiência e em uma escala tão industrial quanto no coração do Sacro Império Romano-Germânico. As fogueiras dos vales alpinos eram apenas uma fogueira de acampamento em comparação com o inferno que estava prestes a ser desencadeado nas cidades de Trier, Bamberg e Würzburg. Se os vales suíços foram o laboratório da caça às bruxas, os principados bispados do Sacro Império Romano-Germânico foram suas fábricas de morte. Aqui no coração fragmentado da Alemanha do final do século XVI e início do século XVII, a histeria atingiu seu apogeu apocalíptico. Não se tratava mais de casos isolados, tratava-se de terror de Estado, de campanhas de extermínio organizadas e financiadas pelos próprios governantes. As cidades de Trier, Bamberg e Würzburg se tornaram as capitais do grande massacre, lugares onde a loucura da caça às bruxas se transformou em genocídio. A escala da matança era de tirar o fôlego. Entre 1581 e 1593, sob o governo do arcebispo eleitor Johann von Schöneburg, cerca de 368 pessoas foram queimadas em 22 vilarejos, e algumas fontes sugerem que o número total na diocese pode ter chegado a 1000. A perseguição foi tão intensa que em 2 aldeias apenas uma mulher foi deixada viva. A caça não se limitava mais aos pobres e marginalizados, as chamas consumiam todos: nobres, conselheiros municipais, padres, advogados e até crianças. Em Trier, o reitor da universidade foi queimado. O que transformou essas regiões no epicentro da caça foi uma combinação tóxica de fervor religioso, da contra-reforma, instabilidade política, crise econômica causada pela Guerra dos 30 Anos e as ambições pessoais de príncipes bispos fanáticos. Homens como Gottfried von Dornheim, em Bamberg, Philipp Adolf von Ehrenberg, em Würzburg, ganharam o título infame de bispos caçadores de bruxas. Eles viam a erradicação da feitiçaria como sua missão sagrada e uma maneira de consolidar seu poder. Eles não apenas permitiram a caça, eles a lideraram. Em Bamberg e Würzburg foram construídas Drudenhauser, ou casas de bruxas, prisões especiais projetadas especificamente para abrigar e torturar o número crescente de acusados. Eram fábricas de processamento de seres humanos, onde as vítimas eram mantidas em condições atrozes até confessarem e nomearem a próxima leva de culpados. O processo se tornou uma linha de montagem da morte. A acusação levava à prisão, a prisão à tortura, a tortura à confissão, a confissão à denúncia de outros e, finalmente, à execução. Então, o ciclo recomeçava com os recém-denunciados. As crônicas desses julgamentos revelam um mundo que mergulhou completamente na loucura. Em Würzburg, sob von Ehrenberg, as listas de executados incluíam a garotinha mais bonita da cidade, um estudante que sabia muitas línguas, a esposa do burgomestre e Gobel Babelin, a mulher mais gorda da cidade. O chanceler do bispo, cuja família inteira foi exterminada na caça, manteve um diário detalhando o reinado de terror. O chanceler do bispo, cuja família inteira foi exterminada na caça, manteve um diário detalhando o reinado de terror. A lógica havia sido completamente abandonada. As pessoas eram acusadas de crimes impossíveis, como causar uma geada em pleno verão ou voar centenas de quilômetros para participar de um sabá e voltar na mesma noite. Qualquer um que ousasse expressar ceticismo era imediatamente preso como cúmplice das bruxas. A defesa era impossível. A presunção de culpa era
absoluta. Talvez o documento mais comovente dessa era de loucura seja a carta que Johannes Junius, o prefeito de Bamberg, escreveu secretamente para sua filha da prisão em 1628, pouco antes de sua execução. Na carta, ele descreve sua aprovação, ele proclama sua inocência, detalha a tortura insuportável que o forçou a inventar uma confissão e lista as pessoas que ele foi obrigado a denunciar, implorando perdão a elas. Muitos centos de milhares de adeus, minha querida filha Verônica. Ele escreve: inocente, eu entro na prisão. Inocente fui torturado. Inocente devo morrer. Eles vieram e puseram os parafusos nos meus polegares, de modo que o sangue jorrou das minhas unhas. Então eu pensei, já que não posso escapar, vou inventar alguma coisa. Ele então descreve como inventou uma história sobre encontrar o diabo em um campo e fazer um pacto com ele, e como os interrogadores o pressionaram por mais e mais detalhes e nomes. A carta é um testemunho devastador da completa falência da justiça e da razão. A história de Junius era já a história de milhares. O impacto social e econômico dessas campanhas de terror foi catastrófico. Populações inteiras foram dizimadas. A economia local entrou em colapso, pois as propriedades dos condenados foram confiscadas e a força de trabalho aniquilada. O tecido social foi esfarrapado. O medo era tão profundo que as pessoas pararam de se cumprimentar na rua, temendo que um gesto amigável pudesse ser mal interpretado. A loucura só começou a diminuir quando as acusações começaram a atingir os níveis mais altos da elite e quando a escala da matança se tornou tão grande que ameaçou a própria existência do Estado. Em Bamberg, a caça só parou quando as tropas do imperador intervieram, alarmadas com a anarquia e a despopulação da região. Mas nesse ponto, o dano já era incalculável. A Alemanha pagou o preço mais alto pela histeria da caça às bruxas. Estima-se que até metade de todas as execuções na Europa ocorreram no Sacro Império Romano Germânico. As fogueiras de Bamberg e Würzburg representam o nadir da civilização europeia, um momento em que a lei se tornou um instrumento de assassinato em massa e a religião uma justificativa para a paranoia. Elas nos mostram que, dadas as circunstâncias certas, sociedades inteiras podem enlouquecer. A imagem de um bispo presidindo a queima de centenas de seus próprios súditos, incluindo crianças, é um lembrete sombrio da capacidade humana para a crueldade quando se está convencido da própria retidão. No entanto, mesmo na hora mais sombria, quando o grito da multidão parecia ter afogado a voz da razão para sempre, algumas pessoas se recusaram a ficar em silêncio. Em meio ao rugido das chamas, vozes de dúvida começaram a se levantar. Eram médicos, advogados e até mesmo padres que, arriscando suas próprias vidas, ousaram desafiar a loucura e falar em nome da humanidade. Eles eram os heróis silenciosos em uma era de gritos. Em uma era em que a dúvida era sinônimo de heresia, opor-se à caça às bruxas era um ato de coragem extraordinária. Aqueles que ousaram levantar a voz não eram ateus ou revolucionários. Muitos eram homens profundamente religiosos e conservadores. O que os distinguia não era a falta de fé, mas um excesso de compaixão e um compromisso inabalável com a razão. Eles lutaram não contra Deus, mas contra a perversão da fé que transformava a justiça em um matadouro. Um dos primeiros e mais importantes desses dissidentes foi Johan Weyer, um médico holandês que serviu na corte de um duque alemão no século XVI. Tendo crescido em um ambiente onde ainda se contavam histórias sobre o famoso mágico Cornélio Agripa, Weyer desenvolveu uma visão cética e humanista. Em seu livro monumental de 1563, de Praestiges Daemonum, sobre os enganos dos demônios,
ele lançou um ataque frontal à lógica da caça às bruxas. Com a precisão de um médico, ele argumentou que as mulheres acusadas de bruxaria não eram criminosas malignas, mas melancólicas, sofrendo de doenças mentais ou simplesmente da senilidade. Suas confissões, argumentou ele, não eram provas de um pacto com o diabo, mas sintomas de sua condição explorados por inquisidores cruéis e ignorantes. Weyer não negava a existência do diabo. Pelo contrário, ele acreditava que o diabo era o maior enganador de todos, e seu maior truque era fazer a humanidade acreditar na fantasia da bruxaria, levando as pessoas a se matarem umas às outras em seu nome. Foi uma estratégia brilhante. Ele usou a própria teologia dos caçadores de bruxas contra eles. O livro de Weyer provocou uma tempestade. Ele foi atacado por teólogos proeminentes, como Jean Bodin, que o chamou de servo de Satanás. Seu livro foi colocado no índice de livros proibidos da Igreja Católica. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Weyer foi o primeiro a dar uma explicação médica e psicológica para um fenômeno que até então só era visto através de lentes teológicas. Ele substituiu a fogueira pelo tratamento, a condenação pela compaixão. Outra voz poderosa veio de um lugar inesperado, o coração da própria ordem jesuíta. Friedrich Spee foi um padre e professor alemão que, como parte de seus deveres, serviu como confessor para dezenas de bruxas, condenadas em Würzburg, o epicentro do massacre. Ele tinha a tarefa de prepará-las espiritualmente para a morte, ouvindo suas últimas confissões. O que ele ouviu naquelas celas escuras o abalou profundamente. Uma após a outra, as vítimas lhe garantiam sua inocência, descrevendo a tortura que as havia forçado a confessar crimes que não cometeram. Spee, um homem de profunda fé, entrou em uma crise de consciência. Ele percebeu que estava participando de um sistema de assassinato judicial. O resultado foi um livro publicado anonimamente em 1631, chamado Cautio Criminalis, Precauções para os Promotores. Era uma crítica jurídica e moral devastadora aos processos de bruxaria. Com uma lógica implacável e uma ironia cortante, Spee desmantelou cada aspecto do processo. Ele argumentou que a tortura era inútil para descobrir a verdade, pois qualquer pessoa confessaria qualquer coisa para parar a dor. Ele ridicularizou a ideia de que a resistência à tortura era um sinal de ajuda diabólica, perguntando sarcasticamente se os mártires cristãos também tinham sido ajudados pelo diabo. Ele demonstrou como a falta de defesa legal adequada e a presunção de culpa tornavam a condenação inevitável. Se a mulher tem uma má reputação, escreveu ele, é prova de sua culpa. Se ela tem uma boa reputação, também é prova, pois as bruxas se disfarçam de pessoas de bem. O livro de Spee não era uma negação da feitiçaria, mas uma apaixonada defesa da justiça. Ele argumentava que, mesmo que as bruxas existissem, era melhor deixar 1000 culpados escaparem do que matar um único inocente. Seu livro, escrito com a autoridade de uma testemunha ocular, teve um impacto imenso e contribuiu significativamente para o declínio dos julgamentos na Alemanha. Spee pagou um preço por sua coragem. Seu cabelo ficou completamente branco pelo estresse e ele foi marginalizado dentro de sua própria ordem. Houve outros, como o estudioso Cornelius Loos, que tentou publicar um livro contra a caça em Trier e foi preso, forçado a se retratar de joelhos perante a Inquisição. Ou o advogado inglês Reginald Scott, cujo livro A Descoberta da Bruxaria foi um dos primeiros a argumentar, em inglês, que toda a base da bruxaria era uma mistura de fraude e ilusão. Esses homens eram ilhas de razão em um oceano de loucura.
Eles nos lembram que a história não é monolítica. Mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há pessoas que resistem, que mantêm acesa a chama da decência humana. Eles não conseguiram parar a caça da noite para o dia. As fogueiras continuaram a queimar por mais um século, mas suas palavras, uma vez impressas, começaram a corroer lentamente os alicerces daquele edifício de medo e superstição. Eles forneceram as armas intelectuais para as gerações futuras que finalmente poriam fim à loucura. Sua luta foi um suspense intelectual e moral, onde de um lado estava o poder esmagador do Estado e da Igreja, e do outro, apenas a força de um argumento e a coragem de uma consciência limpa. E enquanto a Europa começava seu lento e doloroso despertar, a doença da caça às bruxas fez uma última e terrível viagem, cruzando o Atlântico para criar um pesadelo próprio no Novo Mundo. Você acredita que a coragem de um único indivíduo pode mudar o curso da história? Ou a loucura da multidão é sempre mais forte? Deixe sua opinião nos comentários, usando a palavra-chave razão se você aposta na força das ideias, ou medo se acredita que a histeria coletiva é imbatível. No final do século XVII, enquanto as fogueiras na Europa começavam a diminuir, a febre da caça às bruxas teve uma última e infame convulsão. Ela viajou a bordo dos navios que levavam os puritanos para a América, aninhada em suas Bíblias e em seus corações. O palco para esse ato final e concentrado da tragédia foi uma pequena e isolada comunidade na colônia da Baía de Massachusetts, a aldeia de Salem. O que aconteceu lá em 1692 não foi a maior ou a mais mortal das caças às bruxas, mas se tornou a mais famosa, um símbolo duradouro da histeria em massa e da injustiça religiosa. O pesadelo de Salem foi uma versão americana da loucura europeia, moldada pelo ambiente único do Novo Mundo. Os puritanos viviam em um estado de ansiedade constante. Eles se viam como um povo escolhido em uma missão divina, construindo uma cidade sobre a colina, em meio a uma selvageria uivante. Estavam cercados por florestas escuras, que eles acreditavam serem o domínio do diabo, e por povos nativos, que eles viam como servos de Satanás. Sua teologia era rígida e pessimista, enfatizando o pecado original e a predestinação. Eles viviam em um universo onde a batalha entre Deus e o diabo era uma realidade diária e literal. Tudo começou no inverno de 1692, na casa do reverendo Samuel Parris. Sua filha de 9 anos, Betty, e sua sobrinha de 11, Abigail Williams, começaram a exibir um comportamento bizarro. Elas gritavam, contorciam-se em posições estranhas, atiravam objetos e reclamavam de serem picadas e beliscadas por forças invisíveis. O médico local, incapaz de encontrar uma causa física, diagnosticou o problema como obra da mão maligna. Pressionadas a nomear quem as estava atormentando, as meninas acusaram 3 mulheres da comunidade: Sarah Good, uma mendiga sem teto; Sarah Osborne, uma mulher idosa e doente, que raramente ia à igreja; e Tituba, a escrava caribenha do reverendo Parris. As 3 eram as párias perfeitas, alvos fáceis que ninguém se arriscaria a defender. As 2 Saras negaram as acusações. Mas Tituba, talvez para escapar de um castigo severo, ou talvez genuinamente imersa em suas próprias tradições folclóricas, confessou. E não apenas confessou, mas contou aos magistrados uma história sensacional sobre voar em um pau, encontrar um livro vermelho do diabo e participar de uma conspiração de bruxas para destruir os puritanos. A confissão de Tituba foi a faísca que acendeu a pólvora. O pânico explodiu. O que tornou Salem único foi o papel central da prova espectral. Os tribunais aceitaram como evidência válida
Os testemunhos das meninas afligidas de que os espectros ou espíritos dos acusados as estavam atacando, mesmo que os corpos físicos dos acusados estivessem em outro lugar. Isso era devastador, pois era uma acusação impossível de refutar. Como se pode provar onde seu espírito não estava? A sala do tribunal se transformou em um teatro do absurdo. As meninas acusadoras se contorciam no chão, gritavam que os espectros dos réus as estavam torturando e imitavam cada movimento dos acusados, como se estivessem sob seu controle. Os magistrados, em vez de verem isso como uma atuação, interpretaram como a prova definitiva da culpa. A histeria se espalhou rapidamente. As acusações se moveram das párias para os membros respeitados da comunidade. Rebecca Nurse, uma matriarca idosa e piedosa, foi acusada. O júri inicialmente a considerou inocente, mas o tribunal e a multidão os pressionaram a reconsiderar, e ela foi condenada e enforcada. George Burroughs, um ex-reverendo de Salem, também foi acusado. No patíbulo, ele recitou perfeitamente o Pai Nosso, algo que se acreditava que uma bruxa não podia fazer. A multidão vacilou, mas o influente ministro Cotton Mather os convenceu de que o diabo também podia se disfarçar de anjo de luz. Burroughs foi enforcado. O drama mais comovente foi o de John Proctor, um fazendeiro franco e cético que foi um dos primeiros a denunciar os procedimentos como uma farsa. Quando sua própria criada, Mary Warren, começou a ter ataques, ele a ameaçou com uma surra e seus sintomas desapareceram, mas sua ousadia o tornou um alvo. Ele, sua esposa grávida e vários de seus filhos foram acusados e presos. Da prisão, ele escreveu uma carta ao clero de Boston descrevendo a tortura usada para extrair confissões e implorando por uma mudança de local para o julgamento, para um tribunal mais justo. Seu apelo foi ignorado. Ele foi condenado e enforcado, mantendo sua inocência até o fim. Outro fazendeiro, Giles Corey, de 81 anos, recusou-se a se declarar culpado ou inocente numa tentativa de evitar um julgamento que levaria ao confisco de suas terras, preservando-as para seus filhos. A punição para tal recusa era a peine forte et dure. Ele foi deitado no chão, nu, com uma tábua sobre o peito, e pedras pesadas foram empilhadas sobre ele. Por 2 dias, ele suportou o peso esmagador. Suas últimas palavras, quando o xerife perguntou se ele se declararia, foram mais peso. Ele foi esmagado até a morte. Um mártir da teimosia e da integridade. No outono, a loucura começou a diminuir tão rapidamente quanto havia começado. As acusações estavam ficando cada vez mais absurdas, incluindo as esposas de homens ricos e poderosos e até a esposa do próprio governador. A opinião pública começou a se voltar. O governador Phipps finalmente interveio, proibiu o uso da prova espectral e dissolveu o Tribunal Especial. Os julgamentos de Salem terminaram. Em pouco mais de um ano, mais de 200 pessoas foram acusadas. 19 homens e mulheres foram enforcados. Giles Corey foi esmagado até a morte e pelo menos 5 outros morreram na prisão. O legado foi de vergonha e arrependimento. Anos depois, muitos dos acusadores e juízes se retrataram publicamente. Samuel Sewall, um dos principais juízes, levantou-se em sua igreja enquanto o pastor lia sua confissão de culpa, na qual ele assumia a culpa e a vergonha dos julgamentos e pedia perdão a Deus e aos homens. A comunidade de Salem ficou para sempre marcada, um nome sinônimo da intersecção mortal entre fanatismo religioso, medo social e falha da justiça. O pesadelo americano havia acabado, mas a caça às bruxas como um todo estava em seu crepúsculo. Uma nova era estava nascendo na Europa, uma era que prometia substituir a superstição pela razão
e a escuridão pela luz. O século XVIII, a era do Iluminismo, chegou com a promessa de uma revolução. Não uma revolução de exércitos e bandeiras, mas uma revolução da mente. Filósofos como Voltaire, Montesquieu e Diderot declararam guerra à superstição, à intolerância e ao absolutismo. A razão foi elevada a um novo Deus, e seu evangelho era o ceticismo. Nesse novo clima intelectual, a crença em bruxas e pactos demoníacos começou a parecer não apenas cruel, mas profundamente antiquada e ridícula. A caça às bruxas não terminou com um único decreto ou uma grande batalha. Ela simplesmente se desvaneceu, morrendo uma morte lenta e inglória, como um monstro de uma era passada que não conseguia mais respirar o ar de um novo tempo. A mudança foi impulsionada por vários fatores. A revolução científica, liderada por figuras como Isaac Newton, revelou um universo governado por leis naturais e matemáticas, não pelos caprichos de demônios e anjos. Os desastres naturais, como tempestades e doenças, começaram a ser explicados pela meteorologia e pela medicina, não pela feitiçaria. O mundo estava se tornando um lugar menos encantado, mas também menos aterrorizante. O sistema legal também passou por uma profunda transformação. Advogados e juízes de uma nova geração, educados nos princípios do Iluminismo, começaram a exigir um novo padrão de prova. Testemunhos sobre espectros, confissões obtidas sob tortura e a marca do diabo foram descartados como evidências inadmissíveis. A nova lei exigia provas materiais e corroboradas. Era preciso provar que a acusada havia realmente cometido um ato criminoso, não que ela havia sonhado em voar para um sabá. A centralização do poder estatal também desempenhou um papel crucial. Os monarcas absolutistas, em sua busca por consolidar o poder, buscaram uniformizar as leis e assumir o controle dos sistemas judiciários locais, que haviam sido os principais motores da caça. Os tribunais locais, com seus juízes ignorantes e suscetíveis à pressão popular, foram substituídos por cortes de apelação centralizadas, com juízes profissionais e céticos. A tortura foi gradualmente abolida em toda a Europa. A perseguição à bruxaria, vista como um sinal de desordem e fanatismo provinciano, foi suprimida. A razão de Estado triunfou sobre a fúria da multidão. A luta, no entanto, não foi vencida da noite para o dia. As crenças populares eram persistentes. Em áreas rurais e remotas, a fé em bruxas e feitiços continuou forte, e linchamentos e perseguições extrajudiciais ocorreram até bem dentro do século XIX. Mas os julgamentos oficiais, sancionados pelo Estado, tornaram-se cada vez mais raros. Os últimos grandes processos de bruxaria na Europa soam como um eco melancólico de uma era passada. Em 1749, Maria Renata Singer, uma freira de 70 anos em um convento bávaro, foi decapitada e queimada após confessar sob tortura ter sido uma bruxa desde a infância. Mas o caso, que é frequentemente citado como o último julgamento legal de uma bruxa na Europa, é o de Anna Gold, na Suíça, em 1782. Gold era uma criada acusada de ter enfeitiçado a filha de seu empregador, um médico e magistrado, fazendo com que a menina vomitasse alfinetes. Sob tortura, ela confessou. Embora o termo bruxaria tenha sido cuidadosamente evitado nos documentos oficiais, ela foi decapitada. O caso provocou um escândalo em toda a Europa. Voltaire e outros pensadores iluministas o denunciaram como um ato de barbárie judicial. A execução de Anna Gold foi o canto do cisne da caça às bruxas legalizada. O fim da caça às bruxas não foi um triunfo puro da razão sobre a ignorância. Foi um processo complexo, impulsionado por mudanças políticas, legais e científicas, mas a um custo terrível.
As estimativas do número de vítimas variam muito, mas os historiadores modernos geralmente concordam em um número entre 40 mil e 50 mil execuções. A grande maioria, talvez 80%, eram mulheres. A fogueira se apagou, mas deixou para trás uma paisagem social e cultural marcada por cicatrizes profundas. A figura da bruxa, no entanto, não desapareceu. Ela simplesmente migrou da sala do tribunal para o folclore, os contos de fadas e a literatura. A bruxa malvada, com um nariz adunco e um chapéu pontudo, se tornou um personagem de histórias infantis, despojada de seu poder de aterrorizar juízes e inquisidores. A despedida dessa era de medo foi agridoce. A razão havia vencido, mas a vitória veio tarde demais, para dezenas de milhares de inocentes. O silêncio que se seguiu ao apagar da última fogueira não foi um silêncio de paz, mas um silêncio pesado, com o peso da memória e da vergonha. A grande caça havia terminado, mas a pergunta que permanecia e que ecoa até os nossos dias era: o tipo de pensamento que acendeu as fogueiras realmente desapareceu? Ou ele apenas adormeceu, esperando por um novo nome e um novo inimigo para ressurgir? Os fantasmas das bruxas queimadas ainda tinham uma última lição a nos ensinar sobre o mundo contemporâneo. A grande caça às bruxas terminou, mas o arquétipo da caça às bruxas nunca nos deixou. Ele está gravado em nossa linguagem e em nossa psique cultural, como um modelo eterno para a perseguição de um inimigo, real ou imaginário. As fogueiras foram apagadas, as câmaras de tortura se tornaram museus, mas os mecanismos sociais e psicológicos que alimentaram a loucura, o medo do outro, a busca por bodes expiatórios, a histeria em massa, o prazer da indignação moral, provaram ser terrivelmente duradouros. O século XX, com sua pretensão de modernidade e racionalidade, testemunhou o ressurgimento do padrão da caça às bruxas, em formas novas e ainda mais letais. O macartismo nos Estados Unidos da América, na década de 1950, foi uma clássica caça às bruxas secular. A ameaça vermelha comunista substituiu o diabo. As listas negras de Hollywood substituíram as listas de cúmplices do Sabá. As audiências do Comitê de Atividades Anti-Americanas, com suas acusações vagas, sua exigência de delação de colegas e a destruição de carreiras com base em boatos e associações, seguiram o mesmo roteiro dos tribunais inquisitoriais. A pergunta "você é ou já foi membro do Partido Comunista?" era o equivalente moderno de "você renunciou ao seu batismo?" Os regimes totalitários do século XX levaram a lógica da caça às bruxas à sua conclusão industrial. As grandes purgas de Stalin na União Soviética, a Revolução Cultural de Mao na China, o genocídio do Khmer Vermelho no Camboja, todos foram exemplos de caças às bruxas em escala maciça. O inimigo do povo, o contra-revolucionário, o intelectual burguês eram os novos nomes para a bruxa. E assim como na Europa do século XVI, a acusação era equivalente à condenação, a confissão era extraída por tortura e a denúncia de outros era a única chance de sobrevivência. O objetivo não era a justiça, mas a purificação da sociedade, a erradicação de qualquer forma de dissidência para consolidar o poder absoluto. O mal não precisa de um pacto com o diabo. Ele prospera perfeitamente na burocracia do Estado e na conformidade silenciosa dos cidadãos. O reconhecimento perturbador do passado no presente nos força a admitir que a fronteira entre a civilização e a barbárie é mais tênue do que gostamos de pensar. Em nossa própria era digital, a caça às bruxas encontrou um novo e poderoso lar: as redes sociais. A mecânica é a mesma, apenas a tecnologia mudou. A multidão do linchamento não se reúne mais na Praça do Mercado, mas no Twitter. A denúncia
não é mais sussurrada ao ouvido de um inquisidor, mas postada publicamente para que todos vejam. A cultura do cancelamento, em suas formas mais tóxicas, opera com a mesma lógica da presunção de culpa e da punição desproporcional. Uma palavra mal escolhida, uma piada antiga, uma opinião impopular, qualquer coisa pode desencadear uma tempestade de indignação moral que pode destruir reputações e carreiras em questão de horas. A complexidade é achatada, o contexto é ignorado, a pessoa é reduzida a seu pior momento e transformada em um símbolo de tudo o que a multidão odeia. E, assim como na caça às bruxas original, o silêncio dos moderados muitas vezes permite que as vozes mais altas e mais raivosas dominem. O medo de se tornar o próximo alvo leva à conformidade e ao silêncio cúmplice. Isso não quer dizer que não existam crimes ou transgressões reais que mereçam condenação, mas a caça às bruxas não se trata de justiça, trata-se de purgação. Trata-se do prazer coletivo de identificar um inimigo, expulsá-lo da comunidade e, assim, reafirmar a própria virtude. É a eterna busca humana por respostas simples para problemas complexos, pela ilusão de um mundo limpo e ordenado, livre de ambiguidade. O legado da Grande Caça nos adverte que a razão é uma conquista frágil e que a barbárie está sempre à espreita sob a fina camada da civilização. Ela nos ensina que, quando o medo se torna a política oficial e a delação se torna uma virtude, ninguém está a salvo. A história das bruxas queimadas não é uma história sobre monstros, é uma história sobre nós, sobre nossa capacidade de demonizar aqueles que não entendemos, sobre nossa disposição para acreditar no pior sobre nossos vizinhos e sobre o quão facilmente a busca pela pureza pode se transformar em uma caça pela aniquilação. As fogueiras se foram, mas a escuridão que as acendeu permanece no coração humano, esperando por um novo momento de pânico, uma nova crise, um novo bode expiatório. A lição final da Grande Caça às Bruxas é um aviso melancólico. Os monstros não são reais, mas a caça aos monstros é. E na ausência de demônios, nós somos perfeitamente capazes de criá-los.